Então, meus queridos amigos, irmãos e irmãs do YouTube, continuando o estudo sobre a palavra de Deus, que é a verdade de Deus, Grudem, que é o nosso teólogo, estamos aqui nos referindo a ele, quando ele fala a palavra de Deus como aplicação pessoal, ele diz: alguns teólogos têm argumentado que uma vez que a linguagem humana é sempre imperfeita, qualquer mensagem que Deus nos dirija por meio dela, por meio da linguagem humana, deve ser também limitada em sua autoridade e veracidade. Mas essas passagens, muitas e outras, registram exemplos da palavra de Deus, aplicação pessoal para indivíduos que não apresentam nenhum indício de limitação, autoridade, veracidade das palavras. Deus proferia numa linguagem humana. Muitos são aqueles que acham que Deus só fala através de um dialeto. Ou caraixá, xalabatatai. Isso não é nada. Isso é uma linguagem aprendida, irmão. Deus nos fala através da linguagem humana. Deus falou a Abraão em hebraico. Deus falou, ou Jesus Cristo falou a Paulo, ao apóstolo Paulo, em grego. O anjo falou a Maria em hebraico, porque o povo de Israel falava o hebraico. Falava também aquela outra língua arcadiana, que eu estou esquecendo agora. Mas a língua mais falada, popular, era o hebraico. E o grego, que eles aprenderam com os romanos. Então, no dia de Pentecostes, quando aquelas pessoas estão ali esperando a descida do Espírito Santo, e Lucas resiste aquele momento em que ele disse que houve um vento intempestuoso e língua como de fogo. Não era língua de fogo, era como se fosse. Então, precisamos aprender que quando ele está dizendo: apareceram línguas como se fossem línguas de fogo, mas não era língua de fogo, era como se fosse, né? E cada um falava na sua língua paterna, no seu idioma, né? O japonês, o grego, o italiano, como foi o caso de Cornélio, que falou em italiano, cada um falava na sua língua e todos entendiam o que estavam falando. Todos falaram em línguas. Então, a língua estrangeira que Paulo fala, irmão, orar em língua, é orar em língua estrangeira. Não, mas Paulo está dizendo que quem ora em língua, ora em espírito. Orar em espírito é uma coisa, orar em línguas é outra coisa. Eu posso orar em espírito, como o exemplo de Ana, a esposa de Elcana, que quando foi ao templo orar, ela apenas abria a boca e Eli disse: mulher, tu estás embriagada, vai curar, né, a tua bebedeira. Não, Senhor, eu estou aflita, eu estou angustiada. Então, ela estava falando em espírito. Orar em espírito, irmão, é simplesmente você estar no ônibus, no trem, no avião, numa parada de ônibus, e em espírito você se transportar para a presença de Deus e apresentar sua súplica, o seu pedido, pedindo a sua proteção. Então, isso é orar em espírito. Orar em língua é orar no português, é orar no italiano, é orar no inglês, no espanhol. Isso é orar em língua, né? Então, orar em espírito não é a mesma coisa que orar em línguas. Orar em línguas é falar várias línguas, como Paulo disse: eu dou graças a Deus porque eu falo muitas línguas. Ele falava o hebraico, falava o grego, falava o latim, né? E o aramaico, né? O que eu queria dizer que o povo judeu, o povo de Deus, também falava o aramaico e também falava o hebraico, né? Então, isto é falar em línguas. Orar em espírito é orar em silêncio, né? Então, meus queridos, o Enio Gruden fala assim: alguns teólogos têm argumentado que
uma vez que a língua humana é defeituosa, é imperfeita, então não devemos dar crédito. Mas está errado, está errado. Há teólogos que pensam assim, exatamente o oposto, é exatamente o oposto. Pois as palavras sempre impõem aos ouvintes uma obrigação absoluta de crer. Então eu estou falando aqui na palavra de Deus, não é minha palavra, é a palavra de Deus. Então isso impõe a você a crer. Se você não crê, você desobedece. Quem crê na palavra de Deus, crê em Deus. Mas se você descrer, se você colocar em discordância, né, em dúvida de que eu estou lendo a palavra de Deus, então você não acredita na palavra de Deus. Então, não dar crédito à palavra de Deus é o mesmo que desobedecer à palavra de Deus. Palavra de Deus comunicada por lábios humanos. Então ele vai dizer que as palavras de Deus, embora sejam palavras humanas, faladas em linguagem humana comum, né, por homens comuns, são dadas por Deus. Tiago vai dizer, quem quer sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. Então é Deus quem me deu, é Deus quem me dá, quem me concede. Paulo vai dizer, se eu não me engano, aos Romanos, que a manifestação do Espírito é dada a cada um visando um fim proveitoso. É o Espírito que me concede, que me dá permissão, que me autoriza. Então, os dons espirituais, irmão, já está dizendo, são espirituais. Os dons pertencem a Deus. Ele apenas nos comunica, nos dá permissão. Deus fez uma declaração semelhante a Jeremias, depois que estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca de Jeremias. Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Jeremias capítulo 1, verso 9. Então Deus diz a Jeremias, tudo quanto eu te mandar, tu falarás. Veja também em Êxodo 4 e 12, número 22. Então nós queremos trazer no próximo vídeo, irmão, alguma coisa sobre esses textos. Mas vamos continuar aqui no que Grudem nos diz. A palavra de Deus em forma escrita na Bíblia. A Bíblia foi escrita por homem, foi. Deus escolheu e inspirou homens. É certo que muitos deturpam, sim, Pedro diz, muitos deturpam, distorcem a palavra de Deus para a sua própria destruição. É o que acontece, por exemplo, na Bíblia linguagem de hoje, a Bíblia King James, né? Bíblia Plenitude, Bíblia Ave Maria e tantas outras Bíblias, a Bíblia Joyce, a Bíblia que é muito defeituosa, a Bíblia do Edir Macedo, a Bíblia da Ellen Goldwhite, ela escreveu uma Bíblia, deturpou, distorceu a palavra de Deus. E muitos são aqueles que deturpam, que distorcem. Por exemplo, o inário cristão, salmos e hinos, foram escritos numa forma de louvor, de poesia, e muitos hoje deturpam. Então ele diz aqui, que Deus fala, a palavra de Deus na forma escrita, a Bíblia, além das palavras de Deus em forma de decreto, a palavra de Deus, a aplicação pessoal, as palavras de Deus são comunicadas através de lábios humanos. Deus nos coloca a sua palavra de forma escrita. Imagina se tudo aquilo que Deus disse a Moisés, Deus não tivesse escrito, Moisés não tivesse escrito. Como é que eu ia saber hoje? Como é que eu leria hoje, irmão? Não podemos guardar tudo na memória, devemos escrever. Então ele diz aqui, citando lá o texto a Moisés de Deuteronômio, capítulo 31. Eis esta lei, Moisés, escreve-a, e deu aos sacerdotes, aos filhos de Levi, que levavam a arca da aliança, e todos os anciãos. Então Deus escreveu. Essas palavras escritas pelo dedo de Deus, Êxodo 31. Então, para terminar o vídeo, nós estamos chegando aos 10 minutos, o Ayn Grudem vai dizer o ponto de convergência do nosso estudo. Todas as formas da palavra de Deus, o ponto de convergência do nosso estudo na teologia sistemática é a palavra de Deus em forma escrita, isto é, a Bíblia. Essa é a forma da palavra de Deus disponível para o estudo.
Não podemos estudar a palavra de Deus senão através da Bíblia, meu querido. Então, como meus 10 minutos se findaram, eu vou fazer mais um vídeo para trazer os textos aos queridos irmãos sobre a verdade de Deus, a palavra escrita de Deus. Amém?